noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E hoje a nossa temática será Educação do Espírito. E o ponto de partida do nosso estudo de hoje é o desenvolvimento das potencialidades do nosso espírito eterno. E para iniciarmos, eu vou fazer a leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Educação. A aquisição de hábitos saudáveis, edificantes e que produzem harmonia no grupo social, a transformação das tendências agressivas e dos sentimentos de baixa estima para melhor o esforço para qualquer realização dão-se por intermédio dos processos educativos, especialmente aqueles de natureza moral, ao mesmo tempo que, mediante o estudo, ocorre o desenvolvimento cultural e intelectual, num somatório de valores que enobrecem o ser humano. A educação, no sentido lato, está reservada, portanto, à grande tarefa de construir o homem e a mulher melhores e mais sociáveis, neles desenvolvendo os germes do amor e da dignidade, com os quais progride espiritualmente, tornando-se úteis à comunidade. Após transcenderem os limites egóicos, adquirindo a consciência de paz e dos valores éticos que constituem a vida pensante, sendo a educação, conforme já referido, o processo de criar hábitos saudáveis. Não se pode permitir o direito de tornar-se virulenta na observação dos seus preceitos, castigando e impondo-se para ser considerada como legítima. Pelo contrário, deve-se conquistar o educando por meio dos recursos poderosos de que se forma, especialmente pelo sentido do amor e de dignidade de que se reveste. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira como se comporta, pelos atos e palavras, pela vivência e forma de conquistar os demais. Toda vez que se estabelecem normas de imposição, violenta-se o livre-arbítrio, o direito de optar-se pela aceitação do outro, com todas as maneiras absurdas que lhe são características. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo e de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. A autora é Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do livro Psicologia da Gratidão. Então, assim, iniciamos a nossa reflexão hoje acerca da educação do espírito. E, para dar continuidade, vamos lá no livro Consolador, na pergunta 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Emmanuel nos responde que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Todos nós, crianças, jovens ou adultos, somos espíritos em evolução, que nascemos na Terra com o objetivo de evoluir, desenvolver nosso potencial e corrigir os erros do passado. E os mecanismos de evolução? São a ação, a atividade e o trabalho. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos nos respondem:
que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. A encarnação, ela visa ainda um outro fim, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ainda na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta veio: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, quando falamos ainda na evolução, nos lembramos de vários teóricos, Lamarck, Darwin, entre outros, que já nos falavam da evolução das espécies. E a biologia moderna também, ela concluiu que as mudanças ocorridas com o indivíduo durante a vida, a sua vida toda, por influência do meio, elas não são transmitidas aos seus descendentes através dos genes. Então, se o corpo físico é fruto de herança genética transmitida de pai para filho pelos milênios de evolução biológica, o patrimônio espiritual, intelectual e afetivo é conquista do próprio espírito ao longo de milênios, nascendo, vivendo e morrendo para renascer novamente em constante ciclo de evolução. O seu patrimônio espiritual permanece nos arquivos do Espírito Eterno. Então, toda a nossa conquista educativa, ela permanece no nosso Espírito Eterno. Então, levamos para todas as encarnações as nossas conquistas individuais, no plano físico, no plano espiritual. Então, assim, meus amigos, embora a ciência só consiga observar a evolução do ponto de vista biológico, a doutrina espírita nos esclarece que todas as aquisições do espírito são patrimônio indelével do próprio espírito imortal, que jamais se perde e se aperfeiçoa sempre. E após o desencarne ou a morte do corpo físico, será o corpo espiritual o nosso veículo de manifestação do nosso espírito em outra faixa vibratória e continuaremos nossa marcha de ascensão. Assim como está escrito lá no Dogma de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então, cada espírito vem construindo a si mesmo, nos milênios vividos. Mas seja qual for a sua situação, os ideais divinos são de seguir para frente no caminho evolutivo rumo à perfeição. Vejamos agora os ensinamentos da doutrina espírita de forma clara através das obras de Kardec sobre o espírito em sua nova fase evolutiva ao reencarnar. E agora nós vamos estudar sobre o momento, a partir do momento que chegamos aqui no nosso planeta, para uma nova jornada através da reencarnação.
E no Livro dos Espíritos, na questão 344, Kardec perguntou: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que a cada vez mais vai se apertando, até um instante em que a criança vê a luz. E o grito em que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. E desde o berço, a criança ela já manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Então, nós podemos observar os menores sinais que revelam germes de orgulho ou de egoísmo e já iniciar nossa intervenção para combatê-los o mais terramente possível. Lembrando que as faculdades do espírito reencarnante se manifestam gradualmente de acordo com o desenvolvimento biológico. E para essa nova existência, a criança é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-la progredir. Uma criança, embora espírito eterno, reencarnado, tem manifestações de inteligência limitadas, ou seja, ainda não estão plenamente desenvolvidas. Estão na fase da infância ainda, é mais acessível às impressões que recebe, que pode ajudar no seu adiantamento. Então, quanto mais cedo ela receber impressões positivas, mais vai ajudar no seu adiantamento. E a ciência da educação, ela vem nos afirmar que na dimensão de uma aprendizagem bem-sucedida, algumas funções positivas nutrem tanto o interesse da criança pelos estudos, né, do que essa reforma que ela veio buscar na presente encarnação. Né? Alguma delas proporcionam o interesse da criança, o desejo, a motivação, o esforço, o entusiasmo, e isso é exclusivo da nossa espécie humana. Né? Então, toda essa função cognitiva, né, que a ciência da educação vem descobrindo, a doutrina espírita ela já vem nos mostrar que faz parte do nosso processo evolutivo. Né? Essa autopreservação que já trazemos, a sensibilidade, a personalidade que já trazemos para a nova encarnação. Então, a infância ela é o principal período para a educação do espírito. Não quero dizer com isso que na adolescência ou na fase adulta, ou até na fase idosa, não estejamos nos educando. Mas na infância, o espírito torna-se mais acessível ao processo educativo, pois é um período em que mais facilmente a criança poderá desenvolver novas qualidades e aperfeiçoar-se, melhorando e conquistando seu próprio futuro, evoluindo, enfim. Então, a experiência por que se passa nessa existência, desde os primeiros meses e mesmo ainda durante a gestação, as vibrações que a criança recebe, os exemplos que observa, os livros que lê, né? Os programas de televisão que assiste, os vídeos, enfim, tudo o que acontece à sua volta vai influenciar a criança positiva ou negativamente. Mas cada espírito ele vai reagir de acordo com a sua bagagem, as experiências que ele está vivenciando. E essa bagagem foi trazida de onde? De outras encarnações. Então, as experiências elas são individuais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que fala da simplicidade e pureza de coração, lá no item 4, ele nos diz assim, que a criança necessita de cuidados especiais e
e que somente a ternura materna lhe pode dispensar. A ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe ao mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, se deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril, as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente. Dessa forma, devemos oferecer, na medida do possível, ao espírito que reencarna, ambiente adequado físico, emocional, intelectual, vibracional, ao próprio desenvolvimento das qualidades do espírito. Então, devemos propiciar essa qualidade no desenvolvimento do espírito que estamos recebendo em nosso lar, pode ser como um filho, como um sobrinho, como um neto ou como um vizinho. E esse pensamento nos remete ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei humana, mas que coloca a criança e o adolescente como prioridade absoluta e reafirma a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, no sentido de garantir as condições para o pleno desenvolvimento dessa população. O ECA tem seus princípios que nos lembra, nos remete à lei divina que trouxe para nós Jesus, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, o espírito reencarna no meio que lhe é propício, de acordo com seu grau evolutivo, suas necessidades e conforme seu estado vibracional. Mas é necessário ao seu desenvolvimento um solo fértil, com a quantidade de luz adequada para receber essa semente, que nós, quando reencarnamos, somos uma semente que viemos com a necessidade específica do nosso tipo de solo, da água, quantidade de luz, para que possamos nos desenvolver da melhor forma possível, E conforme nos ensina André Luiz, lá no livro Mundo Maior, as experiências do presente reagem com as aquisições do passado para a conquista do futuro. E claro que essa educação não é um processo simples de acúmulo de conhecimentos, mas de transformações graduais. E a participação de cada espírito na sua própria educação é indispensável. Falamos muito da criança e o jovem, Esse jovem que é um espírito em fase de desenvolvimento, de definições, de escolhas. A juventude ela é um período propício à reflexão acerca da vida e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios, mediante um contexto de responsabilidade que se apresenta na vida do jovem. É a lei de evolução espiritual, na qual os espíritos desenvolvem-se como encarnados nas suas potencialidades latentes e ganham experiência. É importantíssimo o vínculo com os jovens, trocando ideias, vibrações, que o jovem tenha um adulto que possa confiar e receber vibrações positivas, necessárias, que muitas vezes ele necessita para vencer os vícios e as tendências negativas. E fortalecido pela fé, ele atingirá a idade adulta mais fortalecido. Por isso que a gente reforça a importância do ambiente familiar, do ambiente de evangelização, um ambiente social agradável para a criança e para o jovem na melhor forma possível. E nós adultos,
que experiência nos aguardam na educação do nosso espírito aos 30, aos 40, aos 50. E para isso a gente foi lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde fala sobre o verdadeiro homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, e se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizesse todas as ações humanas. Então, meus queridos, o Evangelho compreendido, sentido e vivido norteará todas as nossas ações de educação do nosso espírito, né? No trabalho da educação da criança, do jovem, do adulto, do idoso, reconduzindo-nos, né, à liberdade no caminho dessa perfeição tão sonhada por nós. Que fiquemos com Jesus, que assim seja.